amigos. Com a palavra, o nosso Márlio. Obrigado. Boa noite a todos. Que a paz do Senhor Jesus possa estar sempre presente em nossos corações e que Ele possa nos amparar e sustentar na tarefa que nos propomos a fazer em seu nome. Eu me solidarizo com vocês aí, na expectativa de um outro orador, e de repente há essa necessidade de troca. Mais ou menos como alguém que fosse numa loja de DVD e comprasse um DVD do Frank Sinatra, quando chegasse em casa, fosse abrir, era o Frank Aguiar. Afinal de contas, tudo é cantor e tudo é Frank, né? Mas há uma certa diferença. Mas aqui estamos na busca aí de trazer reflexões sobre a doutrina espírita. Aliás, nada contra o Frank Aguiar, mas há uma diferença. Na busca de trazer reflexões sobre a doutrina espírita, sobre essas informações da continuidade da existência. E estava aqui ouvindo sobre a questão desse intercâmbio permanente com os espíritos desencarnados, nessa troca permanente, nesse acompanhamento que nós convidamos para estar conosco nas nossas atividades. Nós nunca estamos sozinhos, na realidade. Nós estamos sempre acompanhados de espíritos que conosco sintonizam nas nossas virtudes e também nas nossas imperfeições, nos nossos movimentos de alma. E vivemos um mundo, pela informação dos próprios espíritos, onde o grosso dos habitantes desse mundo, encarnados e por consequência desencarnados, é de espíritos imperfeitos. Se nós formos lá na escala espírita, questão 100 do Livro dos Espíritos e seguintes, nós vamos ver a importância que Kardec dá àquela informação. Ele diz que a escala espírita é a chave da ciência espírita, que todo espírita devia ter em mente aquela escala espírita, onde ele classifica de forma didática os 3 grandes grupos de espíritos. Os chamados espíritos perfeitos, que já fizeram toda a sua escala evolutiva, que para nós ainda é uma abstração, a gente não sabe o que é perfeição. A gente sabe o que é aperfeiçoamento, mas perfeição a gente não sabe o que é. Os bons espíritos e os espíritos imperfeitos. E é muito curioso porque a diferença entre bom espírito e espírito imperfeito não está no conhecimento, na capacidade intelectual, e sim no direcionamento que ele dá nos seus valores. Os bons espíritos focam no bem que podem produzir. Eles sofrem influência da matéria, sofrem sempre porque precisam encarnar. E todo espírito que precisa encarnar sofre a influência da matéria. Mas o foco é o bem que ele pode produzir. Então todo o seu movimento de alma é na busca de realizar o bem. Os espíritos imperfeitos, também têm gradações, eles têm uma característica muito curiosa. Eles têm a predominância da influência da matéria e uma tendência para o mal. Porque o foco é diferente. Predominância da matéria. No conjunto de valores que esses espíritos possuem e que lhes dão os motivos das suas ações, a matéria tem uma predominância muito forte. Ele se esquece espírito imortal e age permanentemente como um ser carnal e finito. E é por isso e por consequência disso que os espíritos que desencarnam ficam presos à terra. Porque eles desencarnam, mas não desmaterializam, que é diferente. Eles ficam presos à matéria. E a ambiência do nosso planeta, ela é uma ambiência de espíritos semelhantes a nós, imperfeitos. Porque aqui é um mundo ainda de provas e expiações. Espíritos que, por essa questão de foco equivocado, se prendem aos resultados das suas escolhas. Não se libertam, se prendem. Porque escolhem equivocadamente e precisam refazer esse aprendizado e refazer essas experiências. Nós somos espíritos presos aos resultados das nossas escolhas. Nossas escolhas são libertadoras ou
restringentes à nossa evolução. A proposta do Cristo, do Senhor Jesus, é trazer um conjunto de valores que libertem e não que prendam. É levar o espírito encarnado a repensar os seus valores. E por isso ela é extremamente atual. Nós vivemos agora um momento de chegada do Natal. E a gente vê que o foco do Natal não é o nascimento de Jesus. Aliás, nem é mais Papai Noel. Acabou. Não tem nem mais Papai Noel. Você não vê mais Papai Noel. É vender. Já é Natal na Líder Magazin. E já é há alguns meses atrás. Porque o Natal começa ali para agosto. Já começa uma campanha de Natal. Já começam as agonias. Quantas pessoas eu conheço do meu relacionamento que dizem: eu detesto o Natal. Porque começa uma agonia de ter que dar presente, de ter que gastar dinheiro, dar presente para quem não gosta. Porque é complicado. Porque acaba tendo que dar presente para quem não gosta. E aí a gente compra qualquer porcaria para se livrar. Eu tenho um trauma. Não sei se eu já contei aqui, eu tenho um trauma disso. Eu tinha uma tia que todo Natal ela me dava meia verde. Um par de meia verde. Eu não conheço ninguém que use meia verde, só duende. Né? Quem usa meia verde? Se alguém está de meia verde, aí me desculpe. Mas eu não conheço ninguém que use meia verde. Só vejo em duende, né? Peter Pan, aquelas coisas assim. Existe, ela comprava. Algum lugar vende meia verde. Não sei se ela comprou um estoque e foi desovando. Alguma coisa aconteceu com aquele... Porque eu só ganhava meia verde. Você vê, isso tem, olha, já tem muitos e muitos anos. Eu fiquei picado, talvez tenha que fazer uma terapia para me livrar desse fantasma da meia verde. Porque o Natal virou isso. E Natal é o quê? É nascimento de Cristo. De alguém que, por um ato de renúncia, você lembrou bem da renúncia, desceu lá das paragens em que vivia para nos trazer um conjunto de informações que possam nos libertar. Jesus, para muitas correntes filosóficas, é considerado filósofo utópico. Por que é filósofo utópico? O que é utopia? Utopia é aquilo que não pode ser atingido, aquilo que não pode ser alcançado. A proposta do Cristo é inalcançável. Não é. É para quem não se predispõe a se revisar. É, inclusive, possível de ser alcançada numa encarnação. Paulo de Tarso e Maria de Magdala deram esse exemplo. Numa encarnação fizeram uma transformação completa. Se transformaram de pecadores, perseguidores, em santos. Na concepção que nós temos de santos. Pessoas que se reformularam. É claro que continuam na sua escala evolutiva, mas deram uma reformulada numa vida só. É uma questão de crença e de valor. Nós vivemos num mundo que é inseguro. Nós vivemos num mundo que, segundo o filósofo Mário Cortella, que é um filósofo paulista muito interessante, com muitas reflexões interessantes, que ele diz: nós vivemos num mundo que não vive uma crise de crédito. Nós vivemos num mundo que vive uma crise de credibilidade. Nós não acreditamos nas instituições, nós não acreditamos nas pessoas. Às vezes não acreditamos nem em nós mesmos. E essa credibilidade, essa falta de credibilidade, é porque há uma falta de alinhamento entre aquilo que eu sou e aquilo que eu estou. Porque eu sou um espírito imortal, fadado à felicidade, mas não estou alinhado com a minha tarefa, com a minha missão. Minhas crenças e meus valores estão desalinhados. E isso me traz inquietação, me traz sofrimento, me traz insegurança. Eu não me acredito capaz. E aí a proposta do Cristo é a utopia. Eu já determino, isto é impossível. Não, pode ser difícil. Porque Jesus não poderia propor algo fora do alcance da nossa capacidade de realização. Porque aí ele estaria propondo a uma criança que desse resposta de adulto. O que ele faz é uma proposta viável, factível, mas que necessita esforço, que necessita consumo de energia, que nós chamamos dor. Consumir energias, a gente chama de dor. Só que conviver com a dor é natural.
Nós chamamos do sofrimento. Sofrimento é uma coisa, dor é outra. O atleta de ponta, ele precisa, para atingir as suas marcas, consumir energias. Qualquer atleta convive com a dor. Não há como não conviver com a dor, porque é a dor da superação. E essa superação lhe leva para o pódio. E lá no pódio, quando ele beija aquela medalha de ouro, ele chora. De quê? Sofrimento? De alegria. Eu vi e a proposta de Jesus é ser um treinador. E um treinador sempre exige mais, cada vez mais do seu pupilo. Eu vi uma vez a entrevista agora, recente, das Olimpíadas. Esse rapaz, que eu não conheço exatamente os esportes olímpicos, mas daquele negócio de argola, que ele ganhou a medalha de ouro. Não sei o nome daquele esporte, mas é um esporte que para nós é até um esporte desconhecido. O rapaz, ninguém sabia, de repente aparece o cara lá, brasileiro, no pódio, bandeira do Brasil. E ele ganhou a medalha de ouro. E aí a repórter foi entrevistar o treinador. Falou, agora o repouso do atleta. Ele, não. Nós estamos voltando para o Brasil amanhã e depois de amanhã estamos novamente no ginásio treinando. Aí ela olhou para ele, pô, você não queria o senhor como meu treinador. Ela, é por isso que você não tem a medalha de ouro, e ele tem. É um permanente esforço, mas essa dor é a dor da superação. E a proposta do Cristo é essa. E era por isso que ele era seguido pelas pessoas que sofriam. Porque o sofrimento é o desvio do caminho. O sofrimento, ele é o sinalizador do desvio do caminho. As pessoas que sofriam, e naquele tempo, no tempo de Jesus, não era igual ao nosso tempo. Eu sábado, agora passado, minha instituição tem uma obra na comunidade da Rocinha. Então nós temos uma reunião pública. E eu estava conversando, fui eu que fiz a palestra da reunião pública. É uma comunidade carente, de pessoas pobres, que vivem no limite ou mesmo abaixo até da linha do necessário. Mas eu estava mostrando como a vida hoje é diferente da vida de 200 anos atrás. Dom Pedro I foi imperador do Brasil. Imperador. O posto máximo da hierarquia política e social do Brasil. Pois se ele espetasse o pé num prego enferrujado, ele ia morrer de tétano. Hoje, um mendigo de rua, se espetar um prego enferrujado, ele vai em qualquer posto de saúde, pode ficar numa fila, ser mal atendido, mas ele toma antitetânico e não morre. O que mostra que nós estamos melhorando, evoluindo como sociedade, mas não estamos, e muito intelectualmente, mas não estamos evoluindo moralmente na velocidade que nós poderíamos. Exatamente por não levarmos em consideração uma necessidade de reflexão dos valores. E é por isso que quando uma pessoa abre mão de um direito que ela tem em benefício de outro, como foi citado, da moça que viajou lá para ir buscar uma notícia do marido, e ela abre mão, para nós é espantoso. Uma Madre Teresa de Calcutá é um espanto. Oh, mas Madre Teresa? É conhecida, eu gosto de narrar isso, porque é tão interessante essa passagem da biografia dela, de um milionário americano que foi lá visitar as obras de Madre Teresa para fazer um donativo, mas ele queria conhecer, e ele vai com ela naquela miséria horrorosa, aquela coisa da Índia. Ela era conhecida ainda em vida como a Santa das Sarjetas. Aí ele vai e olha, minha senhora, eu não faria isso por dinheiro nenhum do mundo. E ela diz, nem eu, meu filho. Porque o valor era outro. Um Albert Schweitzer, que vai estudar medicina para socorrer uma população de miseráveis da África subsaariana, ele não vai estudar medicina para montar um consultório em Ipanema e ficar milionário. Ele vai, nada contra quem monta um consultório em Ipanema e vai ficar milionário, mas o foco dele é estudar medicina para socorrer, porque isso é o foco do bem. Eu quero socorrer, eu quero ajudar. Não existe nada pior numa obra social, eu não sei se você concorda comigo, do que uma pessoa de boa vontade, mas despreparada para o assunto. Ela é um desastre. Ela é um desastre. Porque se ela não tem preparo, o fato de ter boa vontade não transforma ninguém em médico, enfermeiro, em doutrinador. Boa vontade dá a capacidade,
A busca da capacitação, mas é preciso se capacitar. Albert Schweitzer era pianista. O que queria fazer com um piano numa tribo da África? Tocar piano para os caras enquanto morre? Sem chance. O que aqueles caras precisavam? Médico. E ele vai lá e funda um hospital. E vem tocar piano na Europa. Ele era um concertista de Bach, fantástico. Vem tocar, o Bach, o Chopin, não tenho certeza. Ele vem tocar piano na Europa para arrumar dinheiro para o hospital dele. É preso pelos nazistas. Fica em prisão. Prêmio Nobel da Paz de 54. Um homem que abriu mão da fama, da riqueza, para socorrer. Isso é prêmio Nobel. Madre Teresa de Calcutá, prêmio Nobel. O que nos mundos superiores é a naturalidade. É o natural. Aqui ainda é o fora do padrão. Porque nossos valores são equivocados. E a proposta do Cristo é exatamente essa. Reformular valores. E ele incomodava profundamente os poderosos do seu tempo. Porque ele ensinava. Jesus usava o método conhecido de Aristóteles, o peripatético. Peripatético não é ofensa, pelo amor de Deus. Peripatético quer dizer o que ensina andando. Jesus não era um professor da cátedra. Ele não ia para o quadro, ou ia para a sala de aula, ou ia para a tribuna. Ele ficava no meio do povo. E naquele meio do povo ele levava as pessoas a repensarem seus valores. Ele curava no sábado. Que é o dia que o judeu para tudo. E ele já fazia de implicância, porque ele era também tinhoso. Ele era encrenqueiro mesmo. De propósito. Ele tinha a semana inteira para curar. Mas ele curava no sábado. E os fariseus, a elite, ficava espinhada com ele. E ele falou: vem cá, meu filho. Se teu boi, teu carneiro, atolar no sábado, você não vai lá e tira? Qual é o problema de eu socorrer uma pessoa que tem necessidade no sábado? E isso chocava. Ele dizia: o sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Eu me lembro muito hoje que toda a tecnologia que nós temos um sistema, né? O sistema parou para tudo. Já viram? A gente vai no banco, parou o sistema. Vai não sei aonde, a companhia de aviação parou o sistema para o voo no Brasil inteiro. O sistema foi feito para o homem, não o homem para o sistema. Eu me lembro disso porque a gente parece que vive dominado pelo exterior. Quando Jesus fala, é pelo interior que você se modifica. E ele era seguido pelas pessoas. E ele ensinava. Ora, quem ensina faz pensar. Quem faz pensar faz com que as pessoas que pensem questionem. E isso poderoso nenhum gosta. Nenhum poderoso gosta disso. Nenhum governo autocrático, desses ditatoriais, gosta que o povo pense. Quanto mais futebol, quanto mais o Corinthians, o Flamengo estiver ganhando, e não estão, as pessoas menos se preocupam em pensar. Pão e circo. Pão e circo. Os países com os mais altos índices de corrupção são os que menos investem em educação. É inversamente proporcional. Inversamente proporcional. Aqui no Brasil, na época da ditadura militar, existiam nos cursos básicos, médios, o ensino de filosofia. E a época da ditadura, e se estudava latim. Foram tirados do currículo escolar. Por quê? Porque quem estuda filosofia leva a pensar. E quem pensa, questiona. E isso incomodava muito os poderosos. Quem pensa, questiona. E Jesus levava a pensar. E ele era seguido daquela gente de má vida. O que era a gente de má vida? Na realidade, aquela sociedade era dividida em dois grandes blocos. Não existia a classe média, como existe hoje em dia. Classe emergente, não tinha. Né? Classe C emergente. Agora tem essas coisas que é baseada em renda. A gente mede felicidade por renda. Já viram isso? A faixa de renda é que diz. Né? O PIB, tem o PIB. O PIB dá lá a evolução. E PIB é sinal de felicidade? O maior PIB do planeta é de chinês. Eu não acho que chinês seja feliz. Talvez seja um dos povos mais sofridos da Terra, mas o PIB, né? Mas chinês, você olha para aquela sociedade, aquilo não pode ser feliz.
A gente mede até isso. Então Jesus era seguido por essas pessoas. Pessoas que não tinham emprego, porque não existia emprego. Tinha os poderosos, donos de terra, latifundiários, e servos ou escravos. Servos eram assalariados, mas quase com salário de fome, e escravos, que eram os prisioneiros de guerra, que eram feitos de escravos. Força de trabalho era essa. Se essa força não pudesse trabalhar, ela era banida e não tinham serviços sociais. A mulher não era força de trabalho. A mulher vivia grávida. As famílias eram muito grandes. Não havia métodos contraceptivos. Ou ela estava amamentando ou estava grávida. Ela estava sempre num processo de gestação e parir e voltar a ficar gestante e voltar a parir. Então ela não era força de trabalho. Ela era dependente do marido. Se o marido faltasse, não tivesse filhos que pudessem trabalhar pequenos, ela tinha pouquíssimos caminhos. Mendicância, prostituição ou roubo. Só. E essa gente era gente de má vida. Doentes mentais, doentes físicos, qualquer problema de pele era confundido com lepra. Não era aquele bando de leproso, não. Só que acabava ficando leproso, porque ia para o meio dos leprosos. Eles não sabiam como a lepra se propagava, mas sabiam que a lepra se propagava por contágio. Agora, qual era o bacilo, eles não sabiam. Então, doenças de pele eram já vistas como indício de perigo. E essas pessoas eram banidas da sociedade. Tinham o seu nome riscado no templo. Seriam excomungados. Perdiam a cidadania. Como se alguém hoje ficasse sem passaporte, CPF e título de eleitor. Pegasse a tua certidão de nascimento e rasgasse. Elas não podiam conviver na sociedade. Elas tinham que ir para o vale dos imundos. Dependiam de esmolas que vinham na madrugada com badalos e avisando que estavam chegando para pegar comida e esmolas nas portas das casas das pessoas que tinham algum grau de caridade, as casas todas trancadas e fechadas. Era esse pessoal que cercava Jesus. Gente sofrida, gente doída, gente que buscava um consolo e que encontrava nas palavras de Jesus um consolo. E aí, Jesus, que ensinava andando, a partir das circunstâncias, ele criava histórias com um fundo moral, com um fundo de ensinamento. Ele ensinava através de histórias. Histórias com fundo lá de ensinamento, que são as chamadas parábolas. O filósofo espiritualista, não espírita, Huberto Roden, ele diz que as parábolas são muito interessantes, porque elas têm um conteúdo, um símbolo material muito imediato, de compreensão instantânea, imediata, porque ela é tirada do cotidiano. Então, instantaneamente a pessoa compreende, mas elas eram criadas de forma tão inteligente que elas tinham um simbolizado espiritual. Que à medida que aqueles espíritos que ali naquele momento estavam ali, naquela situação, fossem com o passar dos séculos amadurecendo, eles iriam percebendo nuances naqueles ensinamentos que não eram perceptíveis quando eram mais jovens espiritualmente falando. Como crianças, que às vezes leem um texto. Quando eu era garoto, era obrigado a ler Machado de Assis. Machado de Assis, para uma criança de 10 anos, é um castigo. É um horror. Machado de Assis hoje é delicioso de ler, para quem gosta de leitura. Mas com 10 anos, 11 anos, fazer uma redação sobre Machado de Assis, eu quero saber quem é o Machado, quanto mais o Assis. Porque o foco é diferente. Então, a mesma coisa acontece com as parábolas. Por isso que as parábolas têm muitas interpretações. Porque cada um vai interpretar de acordo com aquilo que ele é, aquele seu momento, aquilo que ele está sendo naquele momento. Então, quando ele estava num momento desse, na casa de alguns poderosos, da nata da sociedade, e cercado, aquele bando que vinha, começou um tititi, começou uma fofoquinha. Está vendo? É Messias, mas só anda aquela porcaria lá. Só tem gente de má vida, tudo sujo, maltrapilho, só anda com pobre. Esse pessoal aí, tudo, não tem um que preste.
Era esse o tititi. E Jesus saca. No que ele saca, ele começa a contar 3 histórias, 3 parábolas. Está no Evangelho de Lucas, são as chamadas parábolas da misericórdia. Vejam o momento e a situação. Ele está no meio de poderosos, de cumpridores da lei, fariseus, levitas, pessoas da nata da sociedade, que frequentavam o templo, que davam esmolas, que tocavam trombetas para dar esmolas, mas davam esmolas, que jejuavam 2 vezes por semana, cumpriam todos os preceitos da lei, ou seja, eram os eleitos. E aquela escumalhazinha ali, aquela ralézinha. Aí ele começa a contar uma história. Aconteceu uma vez um pastor, que quando ele recolhe as suas ovelhas, ele conta e só tem 99, e ele tinha 100. Ele falou, está faltando uma ovelha aqui. Ele pega aquelas 99 ovelhas e leva para o redil. Guarda e vai atrás da ovelha perdida. E anda, procura, e ele acha a tal ovelha perdida. Pega aquela ovelha, bota nas costas e traz essa ovelha para a segurança do redil. E chama seus amigos, venham, fiquem felizes comigo. Essa ovelha que estava perdida, eu achei. Assim será no céu quando um pecador se arrepende, porque mais vale um pecador arrependido do que 99 justos. E ele emenda com outra história, de uma mulher que tinha 10 dracmas, uma moeda daquele tempo de grande valor. E quando ela vai na sacolinha dela lá, na bolsa dela, ela só encontra 9. Meu Deus, falta uma dracma. Cadê essa dracma? E ela começa a revirar a casa. Chama as amigas para procurar. E tira sofá, e tira armário. Não tinha sofá nem armário, mas para que tivesse ela ia tirar. Tá? Pouquíssimos móveis naquele tempo. Acende uma candeia, procura nos cantos. E ela acha a dracma perdida. E fala com as amigas, pô, se alegrem comigo, aqui está aqui a dracma. E ele repete, assim também no céu. Há mais alegria por um pecador arrependido do que pelos justos que lá se apresentam. E aí ele pega pesado. Ele conta uma história. Uma história de um homem, de um senhor, fazendeiro, dono de terras, homem muito rico, com 2 filhos. O mais novo, de repente, vira para o pai e diz, pai, não nasci para isso. Essa vidinha aqui de fazendinha, cocô de boi, ficar cheirando esse troço aqui, não nasci para isso não. Me dá minha parte da herança, que eu quero conhecer o mundo. O pai olha para ele. Olha, curioso, isso é uma enorme ofensa para um pai. Porque herança só existe quando o pai morre. Até lá é um herdeiro em potencial, mas a herança só existe quando o detentor morre. Ele, subrepticiamente, ele estava ali desejando a morte do pai. O pai era um incômodo para ele. Porque era um obstáculo entre ele e a herança. Mas o pai não fala nada. Faz as contas direitinho e tal. Divide por 2, toma. E o guri sai. Agora imagina um garoto, não precisa nem ser bonito, com dinheiro, num mundo em que a pobreza era grande. E ele vai. Não teve bordel no caminho que ele não entrasse. Boate, não teve local cabaré, o que ele entrasse não teve. E cheio de amigos. Lógico, porque quem tem dinheiro tem amigos. E ele nessa jornada ele vai se afastando de casa. E no que ele vai se afastando de casa, o dinheiro vai acabando. E os amigos também, de repente, vão diminuindo. Até que ele chega num país distante, zerado. E Jesus não faz por menos, vai complicar a história mais ainda. E nesse país estranho aconteceu uma grande fome. Quer dizer, já não bastava estar sem dinheiro, ainda está num lugar encrencado. E o guri lá arrumou para ser cuidador de porcos de uma fazenda. Que nem o alimento que se dava aos porcos
ele podia comer. Para um judeu, cuidar de porco é o pior serviço que existe. Porque o porco é um animal imundo. O judeu não se alimenta de porco. Ele tem pelo porco uma ojeriza lá, porque considera um animal imundo. Agora, imagina para um judeu cuidar de porco. Seria o fundo do fundo do fundo do poço. E aí o guri começa a pensar, eu acho que eu fiz besteira. Eu acho que eu fiz bobagem. Porque na casa do meu pai, qualquer empregado é muito bem tratado, não lhe falta alimento, não lhe falta um bom salário, não lhe faltam condições dignas. E eu aqui, nessa porcaria bem porco mesmo, desse lugar, eu acho que eu vou voltar e pedir ao meu pai, não que ele me aceite como filho, porque eu já fiz uma lambança que não tem mais tamanho. Mas vou pedir perdão e vou pedir que ele me aceite como empregado da sua fazenda. Porque lá, certamente, eu vou ser tratado de forma mais digna. E ele começa uma jornada de volta. Jesus não conta como foi essa jornada de volta. Mas a gente pode imaginar, se ele estava num país distante, sem dinheiro nenhum, uma miséria completa, essa jornada deve ter sido muito difícil. O que o sustentava? A esperança de que o pai o pudesse receber como empregado. Ele vinha nessa força interna, passando pelas maiores necessidades, na volta à casa do pai. E curiosamente, aquele pai, ele tinha um hábito, depois que o filho foi embora. Todo dia ele ia para a varanda e ficava olhando para a estrada. Passava ali um tempo, olhando para aquela estrada, vazia. Até o fim da estrada ele olhava, já naqueles olhos de idoso, apertava o olhinho. Todo dia ele ia lá, passava um tempinho olhando a estrada. E aí um dia ele olha para a estrada e vê lá embaixo um vulto. Ele está vendo um camarada lá. Ele aperta o olho, pelo andar aparece aquele guri que foi embora. Ele olha e ele não se contém. Ele vai em direção àquele vulto, porque ele começa a achar aquela figura familiar. E quando ele chega mais perto, ele vê que é o filho dele, e aí ele corre. Corre e faz um escândalo, porque ele chama os servos, chama todo mundo. E vem aquela correria, e ele vai e o garoto começa a falar, pai, pequei contra ti, cala a boca, guri, fica quieto, já falou besteira demais. E ele abraça o garoto. Ele abraça o garoto, ele dá um abraço de pai naquele garoto. Os servos chegam, ele fala, mas tem que dar um banho nesse guri, isso é imundo. Ele, bote uma sandália, roupas novas, pega um anel, coloca no dedo dele. A aliança. Meu filho voltou, eu quero uma festa. Quando estão entrando em casa, pega aquele bezerro gordo lá, vamos fazer um churrasco. Eu não sei porque, mas Jesus gostava de um churrasquinho de vez em quando. Uma tendência para gaúcho, eu não sei. Toda hora um bezerro, né, para matar. Mata o bezerro lá, chama o pessoal da música, chama o pessoal da dança, eu quero uma festa. E o garoto lá, ele abraça o filho, ele fica perto do filho, e a festa e o churrasco rolando, e o filho mais velho estava no campo trabalhando. Quando vem anoitecendo, ele vem voltando. No que ele vem voltando, ele vê aquele fuzuê na casa do pai. O que é isso? O que é? Lugar sempre quieto, calmo. Que festa é essa? E ele manda chamar um servo. Ele não entra na casa. O que está acontecendo? Todo. Teu pai está dando uma festa. Mandou, inclusive, matar o bezerro. Tem dançarino, tem orquestra, tem tudo aí dentro. Mas por quê? Porque teu irmão voltou. O quê? Aquele vigarista, safado, galinha, gastou o dinheiro todo com prostituta. Esse cara volta. Meu pai faz uma festa para esse crente esclerosou. Vou internar. E ele fica revoltadíssimo. Olha que existe sempre, de muitos de nós, e eu não me isento, tem uma certa simpatia por esse rapaz. Não se há de negar que, de alguma forma, ele até que tem alguma razão. Por enquanto, parece que ele tem razão.
Aí o pai chega, pai vem na direção dele, meu filho, o que houve? Por que você não entra? Mas vem cá, o que você está fazendo? Meu irmão voltou. Aquele teu filho, olha curioso, aquele teu filho voltou e você faz uma festa depois do que ele fez, ele quis você morto, pai. Ele gastou tudo. Eu, que estou aqui do teu lado, cumprindo a tua lei, que dou um duro danado, tu nunca me deu um cabrito para poder comer com os meus amigos. E tu faz uma festa para esse pilantra? Aí o pai olha para ele, meu filho, tudo que é meu é teu. Olha que coisa curiosa. Tudo que é meu é teu. Ele não fala que o outro tem direito a alguma coisa. Tudo que é meu é teu. A herança do outro ele já gastou. O que ele não perdeu foi a filiação. O gasto da herança já foi. Tudo que é meu é teu. Agora, teu irmão estava morto. Para mim, ele estava morto e ele renasceu. Divide essa alegria comigo. E ele não divide. Ele estava falando isso para aqueles poderosos que julgavam aquela ralé com seres de má vida, seres inferiores. E essa parábola tem muito a ver, e essas interpretações, basicamente, que eu estou usando, é de Rudolf Calegares, do livro Sabedoria, do livro Parábolas Evangélicas. Essa ovelha perdida, essa dracma, esse filho mais novo, somos nós, população da terra. Somos nós os filhos desgarrados. Como é que uma ovelha se perde? A ovelha se perde pela gula. Porque ela vai comendo aqui, comendo ali, comendo lá, ela vai se desviando do rebanho e quando vai ver, ela está sozinha. Pelos valores. Qual o valor da ovelha? A gula. Os valores vão desviando da rota. Nós somos, população da Terra, na sua grande maioria, excetuando o público desta instituição, que já está resolvido e já são espíritos superiores testando a paciência e a caridade para comigo, nós somos, na sua grande maioria, espíritos comprometidos com a lei, que em um determinado momento, nós começamos um processo de desvio. Nós começamos a focar na parede errada, a subir a escada na parede errada. Nós perdemos a noção da nossa condição de filhos e de herdeiros. Paulo fala isso numa de suas cartas. Não sei qual, leiam todas que vocês vão achar. Mas está lá. Deus é Pai, Jesus é Filho. Se Jesus é herdeiro, eu sou co-herdeiro com Ele. Somos co-herdeiros. Mas o herdeiro só entra na posse da herança quando ele tem a maturidade para administrar a herança. Nós somos herdeiros. Nós somos irmãos do Cristo. Herdeiros de Deus. Com um destino de felicidade. Mas num determinado momento, nós nos desgarramos dessa rota, dessa estrada. E é uma estrada de subida. E na estrada de subida ela tem esforço. O gasto de energia chama-se dor, mas não se chama sofrimento. Evoluir é superar limitações. É sair da zona de conforto permanentemente. Nós nos sentimos confortáveis, apesar de inseguros. A zona de conforto é onde nós estamos acostumados. É aquilo que a gente se acostumou. Ter um casamento horroroso. Mas eu estou acostumado. Né? Tinha uma peça de teatro aí, sou infeliz, mas tenho marido. Não tem um negócio desse tipo? Tinha, né? Odeia o emprego que tem. Mas no final é certinho. No final do mês, o dinheiro está lá. Segunda-feira é um drama. Sexta, não, mas essa semana que é quinta agora. Não importa que é finado, é feriado. Eu nem sabia se é finado, é feriado. A semana é mais curta. Sai para o trabalho, vou para a luta. Por que vai para a luta? Vai para a luta, vai arrumar encrenca.
Toda pessoa que vai para a luta, ela vai armada. Né? Bom dia, escambau. Nem papo. Hoje é segunda-feira, não quero nem conversa. Né? Dou sangue por aquela empresa. Assim. Trabalha para vampiro, certamente. Né? Mas é a zona de conforto. Ali eu conheço. Eu já conheço. Eu não me arrisco a sair dali. Eu não me arrisco a crescer, a evoluir, porque eu vou rumo a um desconhecido. Eu fico na zona de conforto. Não está bom, mas eu conheço. E evoluir é um permanente sair da zona de conforto. E é por isso que a gente encarna. Porque quem está encarnado nunca vai estar na zona de conforto. Pensa que está, mas nós estamos num processo de mudança permanente. A matéria é instável. Ela é permanentemente mutável. Só o nosso corpo muda umas 10 vezes em 70 anos. As células todas se trocam. E nem se trocam pelas mesmas. Cada vez vai decaindo. Cada vez mais olha para o espelho, meu Deus. Isso é mudança. Nós temos prazo de validade de estar aqui. E nós vivemos como se não tivéssemos prazo de validade. Ou seja, a ovelha come, ela se desgarra, esquecendo que tem a noite. E que à noite os predadores se podem tornar comprometedores da sua vida. Ela, à noite ela não sabe se virar. Ela pensa que tudo é só dia. E aí vai o pastor e vai buscar. Esse pastor é Jesus buscando a gente. Carregando a gente no ombro da informação. Levando para a gente o caminho, mostrando a rota. Olha, ajusta. Acerta teu GPS, as tuas coordenadas estão erradas. Acerta a tua rota. O GPS espiritual não falha. O GPS humano falha, manda virar à direita em cima de viaduto, mas não, já vira à direita. Como? Eu estou em cima do viaduto. Mas se quiser me suicidar. Né? Mas o GPS espiritual não falha. Ele está ali, é uma rota segura. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém irá ao Pai a não ser por mim. E é uma afirmação de arrogância. Isso é uma rota. Isso é uma rota. O caminho é esse. Me segue. Me segue. Você vai chegar lá. A gente fala das renúncias, uma vez eu me perdi com o GPS e tudo, chegando em Florianópolis. Florianópolis é uma ilha. Mas só que é uma ilha gigantesca. Quer dizer, não tem muito como não sair da ilha, porque é o mar para um lado. Mas eu me perdi. Perdi completamente. Nunca tinha ido a Florianópolis. E aí eu parei e perguntei à moça, olha, onde é que fica o hotel tal, que é para onde eu estou indo? Ih, vai ser difícil de explicar, mas me segue. Aquelas coisas interessantes, né? Um samaritano, uma samaritana, e eu fui atrás dela. Minha mulher estava comigo. E se essa mulher for maluca? Eu não sei. Mas ela disse que sabia o caminho. E a gente foi ali atrás, aí de repente ela para, aponta assim, o hotel que eu estava procurando. Isso aí é Jesus. Me segue, eu sou o caminho, eu te dou a rota. É só vir atrás. Ele mostra para o rebanho o caminho. Só que a gente ainda é complicado. A gente não aceita, às vezes, a rota. Ou quando aceita é acolhido. É acolhido como filho, com a responsabilidade do erro, sem dúvida nenhuma. Mas é filho. E aí tem aquele outro simpático, que encrencou com o irmão. E ele não parece muito aqueles religiosos dogmáticos, que são os donos da verdade, que só eles é que sabem, porque cumprem os preceitos, cumprem os mandamentos, vão às suas correntes religiosas, os dias marcados, trazendo para nós aqui, dão passe, né? Vai na obra social. Então eu estou numa posição de quites com a lei, estou fazendo, frequento a minha instituição religiosa, faço jejum, chega no dia de finados, faço a minha contrição e a minha prece, de preferência na frente dos outros, para ver como eu estou contrito e triste.
aquele dogmatismo do que está quites com a lei, mas que na realidade é frio de coração e é de um egoísmo profundo com aquele irmão que é seu irmão e que está numa situação de arrependimento, mas de carência. Quantas vezes nós somos frios com aqueles com os quais nós cruzamos, com aqueles com os quais nós podemos, de alguma forma, facilitar o caminho, a jornada. Eu vi uma reportagem, não tem muito tempo. Eu moro ali perto do Centro de Convenções Sul-América, no Rio Comprido, ali na Estácio, Rio Comprido. Da minha casa, do meu apartamento, que é alto, eu vejo o Centro de Convenções. Bem perto da minha casa. E o repórter estava fazendo uma reportagem ali no Centro de Convenções. Desses telejornais. E ele vai e tem um rapaz, população de rua, remexendo lata de lixo, mexendo nas latas de lixo. E tirando uma comida que estava na lata de lixo. Aí o repórter vai lá e vai entrevistar o cara. O que você está fazendo aí, amigo? Estou buscando o meu alimento. Lixo, comida no lixo. Já resolvi o meu problema de hoje. Comida no lixo. O repórter fala, mas você come lixo? De onde eu posso tirar comida? Só daqueles que jogam fora, não tenho como comer de outro jeito. Eu senti o tranco no repórter, ele ficou incomodado com aquela visão. E eu senti vergonha, porque aquilo ali estava a uns 200 metros da minha casa. Se nós pegarmos um raio de 100 metros, daqui onde nós estamos, tem muita gente que nós passamos e ignoramos, que estão num momento de dor, sofrimento, de filho caído. E muitas vezes a gente passa e ignora. Ignora dentro da nossa família. Ignora o nosso trabalho. Porque não é só o miserável material, o carente material. Existe o carente moral. E carentes, na realidade, somos todos nós. Essa é uma reflexão do professor Mário Barbosa, que eu acho muito interessante. Ele já desencarnou, era um espírita muito ligado à área do serviço social, inclusive era professor de serviço social. Ele fala uma coisa muito curiosa, ele diz que miséria é um estado de carência em que isoladamente a pessoa não pode sair. Então ela só sai com socorro. Sozinha ela não sai. Então, por exemplo, uma pessoa rica, muitas posses materiais, na sua moto Harley Davidson possante, faz uma curva aqui numa rua dessas, desliza na areia, cai com a moto e fica lá estendido no chão. É uma condição de miséria. Na concepção de isoladamente ele não sai. Ele pode ter o dinheiro que for, mas se alguém não vier socorrer, ele morre ali. É miséria. Então miséria não é só não ter, é estados de carência. E se nós formos pensar que nenhum de nós, isoladamente, dá conta da nossa sobrevivência, que nós somos animais que temos que viver em bando, nós precisamos uns dos outros, porque o tecido social em que nós vivemos, ele necessita da troca. A gente não é pinto de um dia. Os mais antigos devem conhecer, nas feiras livres tinha pinto de um dia. Alguém conhece isso? Vendia lá. Hoje é ecologicamente errado. Claro que é, porque aquela criança pegava o pinto e esganava o pinto em 2 horas. Né? Ia brincar com aquele pinto lá e, coitadinho, mas vendiam, tinha uns caras na feira com as caixas, vendendo pinto de um dia. O que é o pinto de um dia? O pinto de um dia é o pinto que tem um dia. Óbvio, senão não seria pinto de um dia. Ou seja, ele não precisa mais da galinha. Se você levasse aquele pinto para casa, tivesse um terreninho, largasse o pinto lá, ele não precisava de ninguém. Ele sozinho ia arrumar a comida dele, minhoca, verme, qualquer coisa, ele ia arrumar a comida dele sozinho. E ia virar galinha ou frango, seja lá o sexo que ele tivesse. Ele ia virar galinha ou frango, sem depender de ninguém. Nós não conseguimos isso. Nós precisamos uns dos outros.
Nós precisamos dessa troca. Ou seja, nós somos carentes uns dos outros. Sem o outro, eu não existo. Eu não sobrevivo. Então, nesse conceito do professor Mário Barbosa, todos nós somos miseráveis, porque todos nós estamos em condição de dependência. Às vezes pode suprir, mas às vezes precisa retirar. Essa visão do outro como importante para a minha sobrevivência. E é essa visão que tem o espírito bom, onde ele foca no bem. Ele não foca só nas questões materiais, no que ele pode tirar. Porque viver com conforto é legal. Ninguém fala que não se vai viver com conforto. Viver com conforto é uma meta. Mas o problema é o quanto de predação eu estou fazendo para ter esse conforto. O quanto eu predo o planeta de energia não renovável que eu retenho. E nós vivemos uma sociedade que está em colapso de energia, exatamente porque nós estamos retendo mais do que a Terra consegue renovar. Cada coisinha que eu guardo, cada copo que eu tenho guardado lá numa cristaleira ou num armário, é um tanto de matéria e de energia deste planeta que está ali sem girar, sem ser útil. Às vezes a gente tem coleção. Faz coleção. Eu tenho de caneca. Confesso, eu tenho uma montanha de caneca. Toda vez que eu viajo, eu trago caneca. Às vezes eu olho para a minha caneca e falo, mas será que tem tanta gente assim precisando de caneca? Eu seguro as canecas lá. Mas a gente faz isso, a gente retém energia. A gente preda o planeta. Não percebe que essa energia não circula. Que a quantidade de roupa que eu posso ter dentro do meu armário, que eu não uso, essas roupas, principalmente essas roupas brasileiras, que elas encolhem no armário, já viram? Fica lá um ano, quando a gente vai ver, a roupa encolheu, não cabe, não fecha, e a gente fica esperando um dia que a gente emagreça para cair de novo naquela roupa. Aquela pantalona dos anos 70 que ninguém usa mais, mas que está lá, que vai que um dia volte à moda. A bolsa que a tia Gertrudes deu, que a tia Gertrudes já reencarnou, mas a bolsa está lá. Tudo isso. A meia verde. Eu sempre dei. Passava. Eu nunca fiquei com a meia verde. Essa girava. Para quem eu também não me lembro, mas eu sempre passei. Isso é noção de conjunto. E esses espíritos, como Madre Teresa de Calcutá, que a gente cita, como a nossa amiga aqui, que abriu mão de alguém que precisava mais. E esses pontuais atos são comuns entre os bons espíritos. Nem percebem que fazem. Já estão incorporados no seu modo de ser. A reflexão de Jesus é essa. Revê teus valores. Deixa de ser dogmático e achar que está salvo. Tu é a ovelha perdida mesmo. Aceita o conselho do mestre e vem atrás de mim. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E ninguém irá ao Pai a não ser por mim. Quem disse isso sabia o que estava dizendo. E se a gente algum dia quiser realmente segui-lo, eu acho que ele faz igualzinho a ovelha. Bota a gente nas costas e leva na jornada. Basta acreditar, basta aceitar a sua oferenda. Meu jugo é leve, meu fardo é leve, meu jugo é suave. Fica por nossa conta. Que Jesus nos abençoe. Paz a todos. Obrigado pela atenção.